Olá, queridos, graça e paz, eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a este canal. Nesse vídeo falaremos sobre o Espírito de Deus, a Ruach de Deus, e vamos entender o motivo do Espírito pairar sobre a face das águas, sobre o meio ao abismo e todo aquele caos aquático. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, vai dando aquele joinha, vai já se inscrevendo e compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. O que significa o Espírito de Deus pairava sobre as águas? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no cenário primordial da criação. Gênesis 1, 2. O significado dessa expressão introduz o ministério do Espírito Santo na obra da criação, registrada no texto bíblico. Alguns estudiosos consideram que a informação de que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas é uma das declarações mais poéticas e misteriosas do livro de Gênesis. Mas para entendê-la mais facilmente, precisamos considerar o contexto em que ela aparece. Primeiro, o texto bíblico informa: no princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis 1 e 1. No entanto, logo na sequência, o texto bíblico completa dizendo que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. É interessante notar que o relato bíblico não entra em detalhes específicos acerca de como Deus criou o planeta Terra ou as águas. O escritor bíblico do livro de Gênesis enfoca no planeta já criado, ainda que informe, submerso em um caos aquático e envolto em treva. Contudo, o texto claramente informa como nesse cenário o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, de modo que tão logo pelo poder criativo de Deus, as trevas e o caos deram lugar ao universo ordenado. O Espírito de Deus pairava em Gênesis 1, 2. Em nossa versão bíblica em português, traduzido do hebraico, a palavra ruach, que pode ser traduzida como vento, ou sopro, ou espírito. Já o substantivo Deus, traduzido em hebraico, quer dizer Elohim, que pode ser traduzido, dependendo do contexto, deuses, ou poderoso, ou anjo, e como você conhece, Deus. Num plural majestático, então como essa expressão Espírito de Deus, no hebraico, traz essas duas palavras, ruach e Elohim, alguns estudiosos argumentam que essa expressão no texto pode simplesmente se referir a um vento poderoso, talvez num sentido semelhante ao vento que Deus enviou sobre a terra para acalmar as águas do dilúvio, lá em Gênesis 8, 1. Sim, de fato, essa expressão pode ser traduzida desta forma a partir do hebraico. No entanto, o contexto de Gênesis 1 não sugere um vento poderoso, soprado ou um tipo de fenômeno natural. Na verdade, no restante do primeiro capítulo de Gênesis, o termo Elohim, que modifica a palavra ruach no versículo 2, sempre se refere a Deus e jamais assume o simples significado de poderoso. Além disso, a forma como o ruach de Deus se comporta na declaração bíblica, isso estar pairando sobre a face das águas, indica que se trata de uma atividade pessoal. Pairava sobre as águas. O escritor afirma que o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
ou seja, ele estava se movendo sobre a face das águas. O verbo pairava, traduzido no termo hebraico, que indica, né, uma preparação cuidadosa, como uma mãe, uma ave mãe que pairava sobre um ninho, aguardando o momento certo para agir. Deuteronômio 32, 11, vocês conseguem ter lá uma visão bíblica disso. Então, da mesma forma que uma ave mãe envolve seus ovos para produzir vida, o escritor bíblico apresenta o Espírito de Deus como uma águia pairando sobre as águas do abismo, né? Primordial, escondido em trevas, envolvendo, né, aquela massa informe e pronto para fundir a vida e a ordem no meio do caos. Inclusive, nas culturas antigas, as águas eram frequentemente vistas como símbolo de caos e de desconhecido. No entanto, o Espírito de Deus não é repelido ou ameaçado por esse caos. Em vez disso, ele está ativamente envolvido para transformar o caos em ordem e as trevas em luz. Entende, meus irmãos? Deus seja louvado por você e que esse vídeo possa ter te ajudado e que o nome dele seja sempre glorificado.